Olá pessoal, bem-vindos a um novo screencast. O assunto de hoje vai ser sobre o Sencha Architect 2 com XJS 4. Na verdade, esse screencast ele tem mais como objetivo de ser uma resenha da ferramenta, né, para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Sencha Architect 2, passar a conhecer, né? E também vamos fazer uma aplicação bem simples com XJS 4 usando o Sencha Architect 2, ao invés de a gente usar sempre editor de texto, né? Já usar as ferramentas que a Sencha oferece para a gente e para mostrar para vocês também que esse é um outro caminho que você pode escolher também quando você está construindo aplicações com XJS 4. Bom, o motivo de estar fazendo essa resenha aqui porque eu me sinto meio que devendo uma resenha dessa do Sencha Architect. Logo que a Sencha lançou o XDesigner há algum tempo atrás, tem bastante tempo já, eu testei a ferramenta e eu não tinha gostado dela de maneira alguma, eu tinha achado bem fraca. Óbvio, era a primeira versão delas, da Sencha, né? E eu acabei fazendo uma resenha no blog e não foi uma resenha positiva. Né? Mas aí o XDesigner foi para XDesigner 2, né? Isso ainda a Sencha ainda estava trabalhando com a versão 3 do XJS, né? O Sencha Touch tinha acabado de ser lançado também, era Sencha Touch 1, né? E aí fizeram o XDesigner 2, que já deu um pouco aí de suporte para XJS 4, né? E agora esse ano a Sencha lançou, né? Tem pouco tempo também. A Sencha lançou o Sencha Architect 2, né? Não existe mais o XDesigner, agora é o Sencha Architect. E essa ferramenta passou a dar suporte tanto para XJS 4 quanto para Sencha Touch 2, né? E deu uma melhorada assim incrível, muito bacana. Eu já pude construir aplicações não, né? Uma aplicação inteira com XT usando o Sencha Architect e eu gostei bastante. Então, assim, me fez mudar muito a minha visão da ferramenta. Eu sempre fui o tipo de pessoa que, para desenvolver com XJS, eu não gosto de usar nenhum tipo de plugin. Eu sei que tem o Spigot para Eclipse que dá o autocompletar, mas eu particularmente não gosto muito dele. Né? E eu prefiro um editor de texto. E o editor de texto que eu estava usando ultimamente era o TextMate, que já tem uns bundles para todos os produtos da Sencha, né? E recentemente também eu descobri o Sublime 2, que passei a usar também. Os fogos foi porque o Corinthians foi para a final da Libertadores, né? Então meu bairro tá uma zona aqui agora, mas tudo bem. Então, voltando ao assunto, então a ferramenta, assim, deu uma ótima, melhorou muito, 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 eu acabei virando fã dela. Antes eu odiava a ferramenta, agora acabei virando fã, né, e tô até comprando também a licença dela para até meu uso pessoal também, além dos meus outros projetos que eu uso para Sencha Touch 2 e XJS 4. Então, vamos lá, vamos começar esse screencast que eu já falei demais, né? Então, aqui, olha, entrando no site da Sencha, a gente tem aqui, quando a gente entra, tem essa parte aqui que eles mostram os produtos deles, o ST2, o XT4, o GXT3, né, e o SA2, né, que é o Sencha Architect. Né? Se a gente for aqui, abrir a página de produto, né, tem essa figura legal, tem um vídeo aqui do fio. Aqui tem também para você explorar a interface do Sencha Architect, né? Você passa aqui, isso aqui, eles fazem uma descrição de cada parte do Sencha Architect. Tá? Aqui tem também, você pode fazer o download também de algumas aplicações de exemplo,
tá? Que já vem também, e aqui ele fala um pouco mais sobre a ferramenta. Para fazer o download, essa ferramenta tem tanto para Mac, quanto para Windows, quanto para Linux, né? Infelizmente é uma ferramenta paga, né? A Sentia precisa ganhar dinheiro de alguma maneira, né? A gente entende isso. E custa $399, ou seja, com dólar aí batendo na casa dos dois, R$800. É um preço bem salgadinho para você que é desenvolvedor, que tá querendo comprar a ferramenta, mas desenvolve sozinho ou tá desenvolvendo aí freelance, né? Então é bem pesado mesmo. Existe uma empresa aqui no Brasil que ela é licenciada a vender os produtos da Sentia. Ela vende apenas as licenças da Sentia, tá? Não vende curso nem nada, só licença, né? E eu andei cotando e sai mais de R$1.000, tá? A licença do Sentia Architect 2 sai mais de R$1.000. Então, aqui você compra por R$800, né? $400. E paga apenas uma vez, né? É numa porrada só no seu cartão de crédito aí ou via PayPal. Com essa empresa brasileira também é numa vez só também, eles não parcelam. E só que a diferença é que aqui você, se você precisar realmente, se a sua empresa precisar de nota fiscal, a Sentia ela vai te enviar um recibo, né? Não tem toda aquela burocracia que a gente precisa aqui no Brasil, que as empresas aqui do Brasil precisam. Então, a empresa aqui no Brasil, ela emite nota fiscal tudo certinho. Então, tem aqui no site da Sentia que vocês podem procurar o nome da empresa e entrar em contato e tal, tá? Mas assim, $399 às vezes parece caro para você que é freelance e está querendo desenvolver os seus projetos XJS. Mas para uma empresa, R$800 numa licença não é caro, né? É um ótimo investimento. Pelo menos eu acho que é um ótimo investimento, tá? E se você quiser testar, né? Óbvio que você não vai gastar um dinheirão desse todo aqui sem testar a ferramenta antes, você pode baixar ela e testar por 30 dias. A única coisa que você precisa é ter um registro aqui no fórum da Sentia, tá? Então, quando você baixa a ferramenta e instala, é bem simples instalar também, é Next, Next, Finish, e aí você vai precisar entrar com o seu login e senha que você usa aqui no fórum da Sentia, o fórum oficial da Sentia, tá? E aí você pode usar aí por 30 dias a ferramenta. Então, eu já tenho instalado a ferramenta, tá? Então, tá aqui meu Sentia Architect, e aqui quando você abre, ele pede, escolhe se você quer abrir um projeto recente e tal. Esse aqui eu tô no meu computador pessoal, então eu tô com uma licença trial aqui de 30 dias, tá? Essa aqui não é a minha licença oficial. E aqui para criar, o trial ele é completo, tá? Você tem acesso a todas as funcionalidades da ferramenta, então não tem essa de você, eu quero usar um pouquinho mais, então tem que comprar a licença. Não, são 30 dias e você tem acesso completo à ferramenta. Então aqui você tem os projetos, né, se você já tiver algum, e aqui você pode criar projetos também com o XT4 ou Sentia TET2. E aí, dependendo do que você escolhe, né, ele vai abrir uma view um pouco diferente. Quando é Sentia TET2, você vai escolher se você quer, né, ver aqui, deixa eu voltar. Aqui você vai ver, tá vendo, bem parecido aqui com esse aqui esse é um projeto Sentia TET2, então aqui tem um telefonezinho, é um iPhone, mas você pode escolher, por exemplo, um iPad aqui, um tablet, né, e aí fazer o design todo da sua aplicação em cima dessa figura. Já quando é um projeto XJS 4, ele abre, a ferramenta abre uma view parecida com essa daqui, que você vai ter tipo um browser aqui, e aí você faz o design de toda a sua aplicação aqui, tá? Então, eu vou criar um projeto novo. Ele abriu aqui embaixo. Então, tá aqui, ele abriu um projeto novo. Então, essa aqui é
aparência que a gente tem quando a gente abre o Sencha Architect 2 para XJS 4. Então, a primeira coisa que eu faço sempre é salvar. Então, eu vou salvar, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho eu já salvei, esse aqui é o diretório que eu estou salvando o projetinho dentro do meu Apache, tá? Para que eu já consiga executar. E eu vou colocar aqui de test blog, tá? Então, ele vai criar uma aplicação chamada test blog, já vai usar também esse nome aqui como o namespace da aplicação. Então, eu vou salvar, tá? Então, salvou aqui, tá tudo ok. Aqui tem uma parte que ela é interessante, a primeira vez que você abre o Sencha Architect, que aqui é a parte de settings, né? Você pode ver, aqui o path, você não precisa ter o SDK instalado na sua máquina, tá? Então, aqui ele tá pegando de uma URL, a versão XT do 407, tá? Comercial. Por quê? Porque o Sencha Architect, ele é mais para você desenvolver aplicações comerciais, né? Então, é recomendável que você também tenha uma licença comercial do XJS. Mas no nosso caso aqui, eu vou fazer tudo com open source, né? Então, eu posso usar a versão GPL. Mas eu vou deixar aqui esse padrão aqui, só para a gente ver. Tá? Então, o framework eu também posso ver a documentação aqui, que você quiser, ele já abre a documentação para você também automaticamente. E aqui sobre um pouquinho sobre a aplicação também. E aqui é mais para a parte quando a gente está trabalhando com o CenJT 2 ou também fazendo empacotamento da aplicação do XJS para a produção, né? Onde que ele faz a minificação do código fonte, faz a obfuscação também, você pode configurar aqui, tá certo? E aí você pode fazer um deploy também da sua aplicação e você também pode clicar aqui em preview. No caso que a gente está fazendo uma aplicação web, né, utilizando o XJS 4, a gente pode clicar aqui em preview e aí ele vai perguntar onde que a gente está abrindo, onde que está, na verdade, qual que é o prefixo, né, do URL do projeto. Então, se a gente for olhar aqui, olha, eu tenho aqui o loiane.local e aqui eu criei uma pastinha de Sencha, tá? Aqui eu tinha feito uma aplicaçãozinha de exemplo e aqui essa aplicação aqui, test blog, que a gente vai abrir, que por enquanto, olha, não tem nada. Então eu vou copiar esse cara aqui, essa URL, porque ela é o prefixo, tá? E eu vou pedir para não mostrar isso mais porque a gente já definiu isso aqui. E aí, quando eu clicar em Preview, ele já abre aqui a aplicação, que por enquanto a gente não tem nada, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, olha só, vamos fazer uma aplicaçãozinha bem simples para a gente aprender como mexer na ferramenta, para vocês terem uma ideia também. Mas antes disso, vamos dar uma olhada. Ó, aqui, então, a gente tem a barra de ferramentas, a gente pode criar um projeto, abrir, salvar. A gente pode tirar um screenshot para mostrar para vocês como que faz isso também. Pode fazer o deploy, pode fazer o preview. No caso de uma aplicação XJS 4, a gente está interessado em fazer o preview. E a parte de configurações que eu já mostrei para vocês. Aqui na parte do meio, a gente tem o que eles chamam de canvas. Tá? Aqui é a parte que a gente vai fazer o drag and drop aqui e fazer o design da nossa aplicação, construir, já podendo ver mais ou menos como que ela vai ficar, tá? É que o Sencha Architect, né, assim como o XDesigner também era, ele é todo baseado em clicar e arrastar, tá? É bem parecido com o Visual Studio aí para quem já trabalha com .NET, tá? Então tem a parte de design que você pode ver como é que vai ficar a aplicação. Tá? E se a gente clicar aqui, ó, tem a parte do código, que a gente vai poder ver o código fonte também, tá? Aqui do lado, a gente tem o Project Inspector, que aqui ele já divide pra gente no formato do MVC. Então, a gente tem a nossa aplicação, a gente tem os controllers, as views, as stores, os models e os resources. Os resources são algum JavaScript adicional que você queira colocar aqui no seu projeto, ou algum CSS também adicional ou extra
que você queira colocar no seu projeto. Do lado de cá, a gente tem a Toolbox. Na Toolbox, aqui ele mostra todos os componentes do Next.js, tá? Então, você tem tree, tem form, tem botão, tem grid, tem blá blá blá. Tem a parte das stores também, tem a parte dos readers, tem gráficos e tem alguns behaviors aqui que são um controller, uma função, um bind de evento, uma ação da aplicação, uma referência de controle, do controller, né, um evento customizado, uma ação do controller, etc. E aqui você também pode, por exemplo, filtrar. Por exemplo, eu estou querendo fazer um grid, então eu vou clicar aqui e ele vai me mostrar todas as opções de grids. Agora eu quero adicionar um menu, então ele vai vir aqui e vai mostrar todas a parte de menu. Tá? E aqui embaixo, então, ele tem uma pequena descrição. Então, por exemplo, se eu quiser, ele fala um pouquinho aqui sobre o controller action que estava selecionado antes, mas se eu vim aqui clicar em menu, olha, ele fala um pouquinho sobre o menu, e se eu quiser ver a documentação da classe, eu clico aqui e ele já vai abrir a documentação oficial do site da Sencha. Tá? Então, é bem bacana. Se você quiser, naquela parte de configuração, você também pode setar aqui, olha, você também pode setar aqui uma URL local e aí você faz acesso local na sua máquina para não ter que ficar acessando a internet, algo do tipo assim, tá? Se você não tiver acesso, né? Vai que você tá, por exemplo, numa viagem de avião ou você tá numa fazenda onde não tem acesso à internet, né? Enfim, essas coisas acontecem. Então, vamos lá, vamos construir uma aplicaçãozinha básica, tá? Tá faltando eu mostrar ainda uma parte para vocês, mas eu já explico para vocês assim que a gente for fazer. Eu vou pegar uma aplicação bem simples, eu vou voltar aqui para o site da Sencha e vou na parte aqui de produtos, Next.js 4 e vou pegar um exemplo para a gente fazer um exemplo bem simples, só para vocês terem uma ideia de como que fica. Os exemplos da Sencha, eles não estão em MVC, tá? Tem só alguns, tem esses aqui, tem só esses dois aqui, mas vamos pegar um outro aqui que não tá em MVC, assim a gente vai fazendo junto. Tá? Vamos pegar esse Basic Array Grid aqui. Tá? Então, esse aqui é o exemplo que a gente vai construir, bem basiquinho, só que eu não vou entrar muito em detalhes. Vou fazer só um grid, carregando dados de uma store, etc e tal. Tá? Então, vamos olhar o código fonte aqui, do jeito que tá. Isso aqui tá uma bagunça, né? Desculpa, gente, mas realmente isso aqui para mim tá uma bagunça. E a gente vai colocando aqui tudo que a gente... Tudo que tá aqui. Então, o primeiro passo para a gente fazer é a gente definir uma store. Então, aqui a gente já tem... Desculpa, a gente definiu um modelo. Aqui já tem um modelo, então, vamos pegar esse modelo aqui, Company, e vamos criar um modelo Company também. Tá? Então, vamos ver aqui, vamos criar um modelo. Para criar um modelo, olha, eu posso vir aqui, tem a parte de Models, tá? Se você olhar na classe Model, tem toda a parte de validação, etc e tal. Mas aqui, ó, Model. Então, eu vou clicar aqui e vou arrastar até aqui, olha, Model. E aqui eu vou setar, então, do jeito que tá ali, que é um Company. Certo? Então, tá tudo certinho aqui. Depois disso, a gente tem os campos, tá? Então, tem o Company, Price e o Change. Vamos pegar só dois, não precisa colocar tudo, não. Então, vamos lá, aqui, ó. Vou clicar aqui. Tá vendo? Aqui não tem nada. Então, vamos ver aqui nessa parte de configurações, que é o que interessa pra gente agora, tá? Aqui nas configs tem tudo que a gente precisa para poder setar as propriedades, tá? Então, você pode ir navegando, olha, tudo aqui. Então, aqui tem uma parte aqui de fields, eu vou clicar em um adicionar e vou colocar aqui um company. Ele já adicionou aqui. Se eu clicar aqui nesse company ou nessa setinha, ele vai abrir o campo e eu vou poder especificar as outras coisas aqui relacionadas ao campo mesmo, tá? Qual que é o tipo dele, eu vou deixar sem nada porque ele é alto. Então, eu vou deixar aqui, eu vou deixar um alto aqui, só porque eu gosto de especificar as coisas. Aí, eu vou voltar e vou criar mais um, que o nome dele vai ser
preço. Então, aqui no preço, a gente põe o preço é do tipo float. Então, aqui, ó, o tipo dele é float, tá? E uma coisa legal, a gente está criando um modelo, a gente não está vendo nada aqui porque é uma classe, né? É um modelo que a gente está definindo. Mas se a gente quiser, a gente pode clicar aqui, por exemplo, nessa classe company que a gente acabou de criar e clicar no código, e aqui ele já vai mostrando o código pra gente. Eu vou deixar isso aqui aberto, então, para vocês verem como que ele já vai criando, tá? E eu vou adicionar, então, mais um campo, que vai ser o change. Então, vou ver aqui o change. E o change vai ser do tipo float também. Change do tipo float, ok, é isso que a gente precisa agora. Vou só dar um save aqui para ficar tudo ok. O float aqui tá tudo ok, beleza? Agora, a gente já tem um modelo, a gente também precisa de uma store, tá? Então, vamos criar uma store. Aqui a gente pode caçar tudo que a gente quer. Então, a store está na parte de data, porque é do pacote data, né? Mas, por exemplo, você não sabe, eu tô querendo uma store. Então, a gente vem aqui e faz um search. Cadê? Não, a gente tá aqui, não tem que ser em tudo aqui, ó. Desculpa. Então, tô caçando uma store. E aqui ele já lista pra gente, tá? Então, aqui a gente tem todos os tipos de store. Aqui, se a gente for olhar no exemplo, ele tá utilizando, olha, uma store é do tipo array store. Então, a gente vai criar esse mesmo aqui pra gente, tá? Então, eu vou clicar aqui no store, array store, e vou trazer aqui para junto desse store aqui. E eu vou chamar esse store de companies, né? Porque a gente vai estar tratando de uma coleção coleção desses modelos aqui, tá? Então aqui, olha, vamos caçar qual que é o model, né? Porque a store tem que tratar é uma coleção de modelos. E aqui eu tenho o model, tá vendo? Ó, se eu clicar aqui, ele já lista para mim todos os modelos que eu tenho no meu projeto. Todos os models, né? E eu só seleciono aqui e ele já coloca aqui qual que é o model, tá? Aqui você não consegue, ó, vou tentar digitar alguma coisa, ó. Você não consegue, tá? Só quando você vai criar uma função específica que aí o editor deixa você editar esse código aqui. E já adiciona também todos os requires que a gente precisa. Então, isso é uma outra coisa super legal, tá? Mas o que tem nessa store? Nessa store tem o data, a parte de data que tá aqui, nesse array aqui. Então, a gente precisa caçar o data aqui, ó. Então, data. É um array que a gente tem que entrar aqui, tá? Então, é um array de dados. Vamos só copiar esse cara aqui, sem o ponto e vírgula, tá? É só o array que a gente está interessado. E colar aqui. E pronto, ele já adiciona e ó, ele já identa pra gente, não importa se você vai colocar tudo doidão, etc e tal, mas ele já coloca aqui pra gente. Tá bom? Só que tem uma coisa, olha, aqui ele criou um proxy Ajax, não é um proxy Ajax que a gente está interessado, a gente quer uma coisa que já esteja na memória, porque a gente já tem isso aqui tudo na memória, a gente não vai fazer load de lugar nenhum, né? Então a gente pode usar o memory proxy, tá? Mas aqui agora, ó, vamos procurar aqui, ó, cadê o memory proxy, que é um que a gente pode utilizar um array, tá certo? Se a gente for olhar aqui na documentação, ele vai mostrar pra gente que é um array, né? Ou no caso aqui, se a gente quer usar um array store, ó, tem aqui um dado, a gente tem que usar um memory proxy para isso, tá? Só que aqui ele está utilizando um proxy Ajax, como a gente pode ver aqui. Eu não quero um proxy Ajax porque eu não vou fazer comunicação com nada, nenhum servidor, o meu dado já está aqui. Então, o que eu vou fazer, olha, se eu quiser, por exemplo, não é o Ajax Proxy, eu posso clicar com o botão direito, pedir para ele transformar em um Memory Proxy. Olha que bacana.
Então, ele transformou aqui no memory proxy, que já tem aqui um array header. Super bacana, né? E aqui uma outra coisa também, eu já vou deixar da store, é o autoload dela, para ele já poder carregar aqui pra gente. Então, ele já vai adicionando aqui tudo pra gente, o que a gente precisa. Então, a store já tá ok, o modelo já tá ok. A gente precisa agora construir, deixa eu fechar isso aqui. A gente precisa agora construir o grid em si, né? Para a gente fazer, então, uma aplicação em MVC, a gente geralmente começa com o viewport, já que a gente tem toda a parte de dados agora definida. Então, na parte de views aqui primeiro, a gente vai colocar um viewport. De novo, aqui, ó, um viewport. Então, eu vou vir para cá e vou só clicar e arrastar, tá? Uma coisa, na aplicação, olha, na aplicação, geralmente, Auto Create Viewport True, ele vai procurar dentro dessa view aqui, olha, uma classe chamada Viewport. Então, se a gente vier aqui e tentar renomear para Viewport, mesmo tendo aqui o myapp.view, myViewport, ele não vai deixar, ele dá um erro, tá? Então, aqui na aplicação, a gente tem que fazer uma outra coisa antes, tá? É tirar, eu vou copiar aqui essa classe, tá? Só para a gente, vai precisar instanciar ela na mão. Então, aqui na aplicação, eu vou tirar esse Auto Create Viewport, porque eu vou precisar instanciar ele na mão, tá? E uma outra coisa que eu vou precisar fazer também, já que eu vou precisar instanciar ele na mão, eu vou precisar chamar aquela função de launch. Posso fazer também aqui, olha, esse launch aqui que já está nas configurações. Então, eu vou criar aqui um add e ele vai criar para mim aqui um launch. Agora sim, ele vai abrir um editor onde eu sou livre para escrever a minha função aqui, tá? Então, vamos fazer um xt create e aí eu vou passar o nome daquela classe do viewport que a gente acabou de criar. Então, xt view myViewport, tá? Tá aqui então. Se a gente vier aqui de novo e voltar para o código da aplicação, ele já tem aqui o myViewport. Só que o viewport aqui tá totalmente vazio, tá? Tá totalmente vazio, não tem nada nele por enquanto, tá? Então não tem como a gente ver. Se a gente vier aqui em preview, não vai ter nada, tá? Se a gente abrir o console, vamos dar um refresh aqui, na parte de network, ele vai carregar todos os arquivos, tá? Mas não tem nenhum erro nem nada, porque a gente não tem nada mesmo, tá? Então, só para ver se está tudo ok, tudo funcionando, tudo belezinha, na parte aqui do viewport, eu vou pegar aqui na parte de HTML e vou colocar só para ver se está funcionando, tá? E vou deixar aqui um HTML só para ver se está funcionando. Então, eu vou salvar isso aqui, vou dar um refresh só para ver se está funcionando mesmo. E está funcionando, está tudo ok por enquanto. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. A gente aqui não é do nosso interesse. Então, beleza. Vamos agora criar o grid. Para fazer o grid, vamos botar aqui um grid de novo. É um grid panel, eu vou clicar e vou arrastar esse carinha aqui também para view, tá? E aqui, olha, na parte de design, ele já cria aqui um grid pra gente. Então, por exemplo, essa a primeira coluna aqui são só 3, né? Então, essa aqui a gente não precisa. Então, eu vou dar um delete aqui. Essa primeira coluna aqui, já que a gente está fazendo só com 3 colunas, vamos voltar aqui para o código fonte. A coluna aqui é company. Então, vamos vir aqui. Você pode dar 2 cliques aqui e fazer aqui, tá? Então, você pode fazer assim. Ou você pode vir aqui, por exemplo, olha, e vir aqui no texto e mudar para company, tá? E aqui, o que mais a gente precisa colocar? O data index desse company não é company, porque lá no field do model tá company. Então, a gente tem que mudar esse cara também.
E eu vou botar como flex zoom também, porque essa é a coluna que vai se auto-expandir. Tá? A segunda coluna que a gente vai criar é uma de price, que é do tipo do US Money. Então, eu vou deixar ela como número mesmo. Então, o price está aqui. Só que o data index dele também é price. Então, aqui a gente vai colocar data index price. Você pode colocar também, já tá aqui com o valor de 100, né? A largura aqui tá 75, tudo bem, a gente pode deixar. E a última coluna que é esse change aqui, ó. Então, deixa eu mudar aqui para vocês verem como é que faz também. O change ele também tem um data index change. Tá? Só que o change aqui, ele tem um renderer, porque aqui, olha, tá vendo que eu quero que fica verde quando for um valor positivo e vermelho quando for um valor negativo. Então, olha, ele tem um renderer change, que é uma função. Então, eu vou copiar esse cara aqui, olha. Copiando. E aqui no renderer dessa coluna, renderer, ela tá como tipo data, desculpa, tá como date column, viu, gente? Eu vou transformar ela numa coluna normal. Agora sim, no renderer, que é uma funçãozinha, eu vou adicionar aqui e aí eu posso editar também o que precisa acontecer. Só que aqui eu tô passando o valor, tá? Então vai ser value, 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 value e value. Pronto, tá tudo aqui. Se a gente voltar aqui para o painel, ele já clica aqui. Isso aqui é uma coisa que eu não gosto do XT, do Sencha Architect. Eu prefiro fazer igual tá aqui no exemplo, declarar uma função e aqui chamar, porque eu quero... eu posso querer reusar, tá? Então, tem umas coisinhas assim que eu ainda acho que a Sencha tem que melhorar, porque eu não gosto muito disso aqui. Mas de resto tá ok. Então, o grid está pronto aqui na parte de design. Uma coisa aqui do grid também, que ele tem uma outra coisa legal, por exemplo, essas aqui são configurações do próprio Sencha Architect. Aqui você vê quais são as configurações da classe Grid Panel. A classe Grid Panel, ela é uma subclasse do Panel Table, tá? Então, aqui tem as configurações da classe Panel Table, então isso é uma coisa legal que dá para você aprender bastante também com o XJS utilizando essa ferramenta. Mas tem aqui que eu estou interessada no Height, que eu não quero nada, porque eu quero que ele fique, né, ocupe todo o espaço da tela. E eu também não quero Width. Tá aqui também. E aqui no código agora a gente tirou. Tá? Salvando também não tem nada. Agora, olha só uma coisa. Eu tô com uma classe Grid Panel aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês também, que é muito legal. Vou abrir aqui o projeto. Então, eu tenho aqui o test blog. Se eu for abrir o test blog, ele já vai criando aqui para mim, olha, cada classezinha dessa aqui. Tá? Ele já cria cada classezinha aqui para mim, tem uma parte de metadata também, cria aplicação, cria o HTML, etc. e tal. Tá? Só que como vocês podem ver, a gente tem as classes aqui todas separadas. E a gente não tem nada aqui dentro do viewport, tá? Eu preciso, como eu quero que o meu grid ele esteja dentro do meu viewport como o item, tá? Eu preciso colocar uma referência dele aqui, como um X-type. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessa parte do panel e vai arrastar para dentro do viewport. E aí ele vai pedir se você quer copiar, mover ou linkar.
tá? Se a gente for mover, a gente vai pegar todo esse conteúdo aqui e vai mover para dentro do viewport, que é o que a gente não quer, a gente quer reusar código, então por isso que a gente está definindo várias classes, né? Copiar, eu quero copiar isso aqui, se eu precisar da manutenção depois, eu vou mudar isso aqui dentro do viewport, como é que vai ficar? Não, então eu vou linkar. Quando eu faço o link, ele vai fazer essa coisinha aqui meio esquisita, dizendo que tem o link, só que aqui eu tenho um Xtype dentro do meu viewport, que é exatamente o que eu quero, tá? E esse Xtype aqui, ó, é do User Alias, do MyGridPanel. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, Company Grid, como meu User Alias. Então, aqui ele também já vai fazer para mim, já vai fazer o update para mim. Isso que é legal do Essential Architect, você muda num lugar e ele já vai mudando, já vai fazendo refactoring em todos os outros lugares, tá? Por último, então, antes de ficar tudo ok, a gente precisa só de um controller, tá? Mesmo que aqui seja só uma leitura, a gente precisa de um controller. Então, aqui, olha, eu vou criar um controller. Eu vou clicar aqui e vou arrastar o controller, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou chamar também de company esse controller. O model que eu vou estar interessado é o company. Deixa eu dar um keep. A view, já que eu cliquei aqui, tá só no grid panel, não me interessa a viewport. E a store aqui também. Tá? Então, se você quiser, no caso, depois continuar essa aplicaçãozinha, fazer um CRUD com ela, já pode continuar nesse controller aqui. E aí, uma coisa super legal, se a gente voltar na aplicação, ele já vai adicionando pra gente aqui tudo, ó, os modelos, as stores, as views, tudo que tem aqui, tá? E quais são os controllers da aplicação. Então, se tudo estiver certo agora, quando a gente executar, vai aparecer o grid e apareceu o grid vazio. Opa, tem alguma coisa errada. Então, vamos ver o que está errado. A parte aqui do grid, a gente colocou tudo. Título, colunas. Opa, tá faltando a Store. Então, aqui, olha, vamos ver outra coisa super legal também. Na parte da Store, se eu não quiser também ficar procurando, eu posso vir aqui direto e posso colocar aqui qual que é a Store. Então, a Store tá aqui. E vamos, então, dar um refresh. E tá tudo certo aqui agora. Os dados estão aparecendo. Então, gente, no tutorial de hoje que eu estou fazendo com vocês aqui do Essential Architect está um pouquinho demorado, né? Mas é porque eu estou explicando tudo. Mas é claro que no dia a dia isso aqui vai bem mais rápido para você desenvolver. Eu particularmente fiquei apaixonada pela ferramenta, eu vou começar a usar agora, vou abandonar o meu editor de texto e vou começar a usar a ferramenta porque eu gostei bastante. E dá para fazer muita coisa legal, especialmente com o Essential Touch, né? Quando está desenvolvendo aplicação mobile, também você quer ver o design, né? Você geralmente faz um mockup primeiro, para depois você começar a fazer a programação, né? E aqui com o Architect você já consegue fazer as coisas tudo certo, né? Então, eu vou deixar também o código-fonte com vocês, tá? Se vocês quiserem ter uma olhada. Deixa eu criar aqui. Então, eu vou no GitHub e já vou criar com vocês o repositório, tá? Então, eu vou... Cadê o novo repositório? O repositório novo eu vou chamar de Essential Architect 2 XJS 4 Simple Grid, tá? Então, eu vou... a descrição vai ser... app de exemplo do Screencast, tá? Vou deixar como público, já vou inicializar com README, já vou criar o repositório. E aqui, então, na hora de subir depois no vídeo, já vou deixar também o link para vocês. Então, que é esse link aqui, olha. Então, tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui no Keynote. O link, então, do código-fonte.
para vocês, tá? Então tá aqui, ó. Código fonte do screencast. Pessoa despreparada é assim, viu, gente? Já vai fazendo isso na hora do próprio screencast. Não quero salvar agora. Então, o código do GitHub tá aqui. No post que eu vou colocar no blog, eu também já vou deixar para vocês, tá? E vou colocar outras informações aqui no slide. Vou subir para o SlideShare também. Então é isso, pessoal. Agora, qual que seria o próximo passo? A gente tem aqui a aplicação todinho. O que você pode fazer agora? Você pode pegar, exportar esse código aqui para sua ideia favorita, para o Visual Studio, para o Eclipse, para o Aptana, sei lá, para sua ideia preferida e aí começar a trabalhar também, né? Nesse caso aqui a gente não fez nenhuma integração com o server-side, mas caso você faça, é só dar um Ctrl C aqui e exportar a sua aplicação, né? Ou já deixar criado aqui toda essa parte aqui dentro do seu projeto, né? Criar dentro do seu workspace, do Eclipse, etc e tal. Bem, as minhas conclusões então, que é uma ferramenta que vale a pena, apesar de ser bem salgado, preço R$800, salgado para desenvolvedor final, não para empresa, viu, gente? Então, apesar de ser um precinho salgado, eu acho que vale a pena, é um investimento bem bacana, assim. E você consegue aprender bastante coisa também com XJS, porque você tem toda essa parte aqui de configurações, né? E não tem como você errar também, né? Principalmente se você estiver começando, você tem todas as propriedades que você pode setar aqui, você não precisa, né? Se você estivesse fazendo isso aqui na mão, igual a gente está fazendo tudo no curso de XJS, é bem diferente, porque aí tem que ficar toda hora indo na documentação, né? Aqui você já tem tudo, e se você tem dúvida, ó, você passa aqui, você vem aqui, eu quero ver o controller, não, vamos pegar o grid aqui agora, cadê o grid? Grid pane, eu posso vir aqui abrir, olhar qual que é a diferença aqui da documentação ou não, e etc e tal. Então, assim, eu passei a gostar bastante dessa ferramenta e sinceramente, eu recomendo, né? Mas é claro que cada um tem que ver quanto é que vai pesar no seu bolso, né? Afinal, R$800 é bastante dinheiro. Eu lembro que quando eu estagiava, eu ganhava R$500, né? Então, não daria nem para pagar a fatura do meu cartão de crédito toda. Se eu fosse comprar, na época, essa ferramenta aqui, seria muito dinheiro, né? R$800 é bastante dinheiro para você investir como desenvolvedor final. Mas fica aí então para vocês analisarem, quem quiser baixar e fica à vontade, o trial é gratuito, né? São 30 dias, ferramenta completa para testar. Eu devo fazer um outro screencast desse aqui também, mais voltado para Cynthia Touch, tá? Mas aí vai depender de como vai estar aí o meu tempo também. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe então, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês nos comentários do blog, desse post no blog, para ver se vocês querem que eu continue fazendo screencasts aí sobre o Cynthia Architect 2 e mostrando outras coisinhas também. Hoje foi mesmo mais um overview básico para mostrar para vocês como é que a ferramenta funciona, viu? Então é isso, pessoal. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo screencast.